Olá, sejam todos muito bem-vindos. Desde que a mídia vem cobrindo a tragédia de Manaus, os oportunistas de plantão e a oposição vêm pedindo o afastamento por via de impeachment do presidente Bolsonaro. Por decreto, ele se tornou, além do presidente do Brasil, governador do Amazonas e prefeito de Manaus. Vocês podem não acreditar, mas existe gente decente na direita e na esquerda. E existe gente canalha dos dois lados do Jordão. Não sou bolsonarista, mas tenho um defeito sério, um apreço sem igual pela verdade dos fatos e pelos números. São sempre os mesmos oportunistas desde 1990. Eles mamam na teta do governo e depois vêm cuspir no prato que comeram da forma mais Judas que existe. O pior é que a grande mídia e uma parte da população vai atrás do Judas. Direito deles, não é mesmo? Mas o mínimo que podemos pedir para eles seria que seja um mínimo decente, pelo menos com a observação dos fatos e da realidade. Uma coisa é acreditar que seu herói é sem defeitos. Outra coisa é dizer que ele voa quando ele nunca saiu do chão na vida. Depois das evidências apresentadas, condenar o presidente Bolsonaro por genocídio ou pedir seu impeachment não passa de mero oportunismo e sem vergonhismo. Enfim, vamos aos números, que são os únicos que nos trazem a verdade bem além das opiniões dos canalhas. No dia 15 de abril de 2020, o Brasil é uma federação e, como tal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as políticas de combate ao Covid deveriam ser competência dos estados e municípios e não do governo federal. No dia 30 de junho de 2020, a secretária de Saúde do Amazonas, Simone de Araújo de Oliveira Papaz, é presa pela Polícia Federal por fraudes na compra de respiradores. E o governador Wilson Lima foi alvo de buscas e teve seus bens bloqueados e pedido de prisão pela Polícia Federal. No dia 31 de julho de 2020, o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil, o CNES, solta um relatório com os leitos de UTI por 10 mil habitantes em todos os estados do Brasil. A primeira constatação é que a correlação entre mais leitos e menos mortes não existe. No dia 31 de outubro de 2020, o estado do Amazonas desativou 85% dos leitos de UTI entre julho e final de outubro de 2020. No dia 31 de dezembro de 2020, além dos repasses obrigatórios da União ao longo do ano de 2020 para o estado do Amazonas e seus municípios na questão da saúde, o governo federal repassou mais 516 milhões de reais especificamente para o combate contra o Covid. No dia 15 de janeiro de 2021, a polícia descobre em 2 lugares diferentes em Manaus um total de 73 cilindros de oxigênio escondidos por empresários. Fica bastante claro nos eventos citados a total falta de culpabilidade do presidente Bolsonaro nos eventos ocorridos em Manaus. Muitos estados estão acima da média nacional em números de óbitos por milhão de habitantes, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até mesmo Ceará. E não ouvimos falar de genocídio por parte do presidente nesses estados. Por outro lado, os estados que estão abaixo da média nacional não geram também para o presidente o título de salvador de vidas. Portanto, essa dicotomia é uma falsa narrativa e fica demonstrado que o presidente não tem responsabilidade nem nos estados e nem nos municípios, como claramente declarado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, conforme a sua própria decisão no dia 31 de julho de 2020. Podemos também ver que estados com alto índice de mortos por milhão de habitantes têm poucos leitos e outros têm muitos leitos. Ou seja, não existe conexão direta entre a quantidade de leitos e os mortos. Em medicina, e qualquer médico pode atestar essa afirmação, cada ser humano é diferente e reage de forma diferente a todo tipo de doença. Existem milhares de motivos para essas mortes serem tão diferentes de estado para estado. Isolamento e quarentena não explicam essas diferenças, nem leitos de UTI e nem as políticas sanitárias. Estados que aplicaram as mesmas medidas tiveram resultados completamente diferentes, como mostra o quadro. A explicação é simples, mesmo que complexa. A incidência de mortes na população tem explicação multifatorial e ponto final.
Se depois disso você ainda acha que o culpado de tudo isso é o presidente Bolsonaro, eu sugiro que você procure o psiquiatra mais próximo e se trate por pinocchioísmo avançado ou coisa pior.